Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite que foi me ofertado, agradecer ao presidente da Associação Brasileira de Planetários, José Roberto, pela essa oportunidade, ao Sherman por ter entrado em contato comigo, me convidado para essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu faço, falar um pouco sobre o planeta Marte e as pesquisas que têm sido desenvolvidas nesse nosso vizinho planetário. Agradecer a todo mundo que está participando, que está disponibilizando esse tempinho aí para escutar um pouquinho de eu falar sobre as questões que eu vou estar trazendo sobre Marte. Eu espero que vocês venham se agradar e que tenham bastante comentários, perguntas. E a palestra de hoje, como o José Roberto falou, é o Pálido Ponto Vermelho. E gostaria de lembrar, né, que desde os primórdios da nossa civilização, nós já temos curiosidade sobre questões diversas sobre a nossa origem, a origem do universo, a origem de todas as coisas que existem, e muito se dá por conta de uma inquietação dos seres humanos quando olham para o alto e veem o céu estrelado, bilhões de pontos luminosos, as quais antigamente não se sabia o que poderia ser, se eram bilhões de outros planetas, bilhões de outros corpos que poderiam habitar vida. E essa inquietação nos mantém até hoje interessados pela área científica, astronomia, física, biologia, astrobiologia, entre outras áreas, nos mantendo interessados em saber questões científicas. Dentre esses diversos pontos brilhantes que existem no céu, que chamam a atenção, com certeza, da grande maioria das pessoas, desde criança, talvez, alguma dessas pessoas, um ponto já se distinguia no céu noturno há algumas centenas de anos atrás. Esse ponto de cor, inclusive, diferenciado dentre todos os outros pontos, tinha uma tonalidade avermelhada que chamava atenção na época da civilização grega. E os gregos observavam esse ponto diferenciado não só pela sua tonalidade vermelha no céu, mas também pela sua trajetória que se diferenciava em relação a todos os outros pontos que se moviam no alto do céu. Ele tinha uma trajetória que a gente poderia chamar de retrógrada, né? Ele se movia, em alguns momentos, ao contrário de todas as outras estrelas no céu. E aí eram considerados como um dos pontos chamados de pontos errantes no céu, daí a palavra planeta. E por conta não só do seu movimento retrógrado, e daí vem a palavra planeta, ele também, devido a essa tonalidade vermelha, os gregos também deram um nome especial para esse ponto, que seria Marte. E Marte, por conta não só da sua tonalidade vermelha, fez com que os gregos denominassem como se fosse a ação do deus da guerra, o deus da agricultura grega. Embora na antiguidade, na época da civilização grega, a guerreira mais visibilizada para as questões de guerra fosse Atena, o planeta vermelho acabou tendo seu nome dado como Marte. Eu perdi o som do Bruno. E era um planeta que basicamente era bem atrativo para algumas das civilizações gregas, como o Esparta e alguns... Opa, não está me ouvindo? O seu som sumiu. Vocês estão conseguindo me ouvir? José, tem gente falando que não está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sem som. Está sem som? Eu estou ouvindo aqui. Você estava ouvindo o Bruno, Zé? Eu estou ouvindo agora. Antes, quando ele começou a falar também. Está sem som. Mas agora eu estou te Tenta ouvindo. de novo aí, Bruno. Oi. Estão me ouvindo? Agora voltou. Agora sim. Oi? Você não está compartilhando sua tela, né? Só não tem uma apresentação. Não, eu só estou falando. Ainda não botei nenhuma apresentação. Tá, tudo bem. Estou ouvindo. Se houver qualquer problema, pessoal, coloque aí no chat, tá bom? A gente está monitorando o chat aí. Quer que eu comece do início ou parte daqui mesmo? Foi que vocês perderam. Eu estava acompanhando o Bruno. Um pedaço agora, um pedacinho só no final.
Ah, tá. Então, o que eu estava comentando que Marte, embora ele tenha perdido a visibilidade que não era ou não tinha uma visibilidade tão grande quando entrava-se em guerrilhas na antiguidade como Atena, ele era o principal deus da mitologia grega na parte de guerra, né? Era o deus da guerra e também o deus da agricultura. E perdi um pouquinho da linha do pensamento. Deixa eu voltar. E depois, depois, na verdade, eu até troquei o nome, na verdade não Marte, né? Na época da Grécia era conhecido como Ares, o deus da guerra. Posteriormente, com a invasão da Grécia, com os romanos invadindo a Grécia, que foi trocado o nome para Marte, e esse nome é o que a gente até hoje vem dado para o planeta, que é nosso vizinho vermelho. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com o avanço tecnológico que nós temos, a gente sabe que, obviamente, não é nenhum deus romano ou deus grego que está ao nosso redor, e é um vizinho planetário, e esse vizinho planetário possui uma cor avermelhada por conta das questões do óxido de ferro. Esse óxido de ferro, ele, quando é analisado pelos telescópios, traz essa cor avermelhada, e Marte possui uma evolução planetária semelhante à Terra. Então, tal como a Terra passou por certos períodos geológicos em que a gente pode falar sobre o período de formação do planeta em que a água existiu, a água passou a ter, além dessa água, ter um ambiente de atmosfera e talvez vida em Marte, é algo muito semelhante ao que nós encontramos aqui na Terra. Aí eu vou compartilhar algumas imagens com vocês. Acho que essa aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Sim. Então... Sim. Peraí. Eu ainda não estou muito adaptado ao Zoom. Eu costumo usar mais o Skype. Mas você Skype compartilhou a ou sua tela. Hangout. Estava vendo. Você compartilhou a sua tela. Agora não, mas a gente estava lendo. Agora acho que foi. Pronto. Foi. Então, por que eu trabalho com Marte? A minha área, como foi mencionado anteriormente, trabalho com astrobiologia. E aí, para começar a falar sobre astrobiologia, é importante comentar dois tópicos, né? O que faz um astrobiólogo e o que é a astrobiologia, para as pessoas que não conhecem. Em geral, as pessoas acham que a astrobiologia é qualquer uma dessas coisas que estão aqui embaixo. E, na verdade, quando eu falo sobre ser um astrobiólogo, as pessoas acham que, por exemplo, os meus amigos acham que eu estou mexendo com homenzinhos verdes. E a astrobiologia não tem nada a ver com procurar homenzinho verde, cabeçudo por aí. Isso está mais voltado para a área da ufologia. Os meus pais, por exemplo, achavam que eu estava influenciado por questões de Star Trek, Star Wars. Na verdade, até tem um pouquinho, né? Isso acabou me influenciando gostar da área da ciência, mas não é o que Star Trek, Star Wars faz na área da astrobiologia. E o que muitos dos meus orientadores anteriores achavam que a área da astrobiologia estava voltada com o que esse senhor nesse quadro aqui de baixo falava, que não se importa com a pergunta, mas a resposta para todas elas seriam apenas uma: aliens. E também a astrobiologia não tem nenhuma relação com procura de alienígenas, como esse senhor coloca. O que eu acabo fazendo é muito do último quadradinho colocado aqui, não esse terceiro quadrado superior, que seria também uma das coisas que já me perguntaram, falam que, Bruno, você trabalha com astrobiologia, com Marte. Astro é aquela questão de os astros poderem influenciar a nossa vida, porque bio é vida. Astro, você está mexendo com os corpos celestes, então tem alguma influência dos astros na nossa vida? Eu falei, não, isso daí está mais voltado para a astrologia e não tem nenhuma relação com o campo científico. O que eu mexo, na verdade, é uma grande quantidade de dados e informações. Eu trabalho com meteoritos marcianos
e com dados da sonda Curiosity. Então, esse último quadrinho de baixo é o que eu ando fazendo muito, que é ler bastante artigo, bastante dados computacionais, bastante dados de instrumentação científica para poder montar os trabalhos que eu faço. E, inicialmente, como eu falei para vocês, a ideia de olhar para Marte veio dos gregos e dos romanos, quando olhavam aquele ponto diferenciado no céu avermelhado. Com o avanço da tecnologia, alguns telescópios começaram a ser apontados para Marte e ver, por exemplo, essas ranhuras feitas por Higgs, um desenho de Higgs, mostrando que existiam algumas características naquele planeta ali próximo da Terra. Depois que Aparelho, com um avanço do próprio telescópio, conseguiu fazer um desenho um pouco mais elaborado, que inclusive acabou sendo chamado de Canales, e esse Canales, na linguagem italiana, acabou sendo traduzido para o inglês de uma forma equivocada como canais formados por inteligência, por algum ser inteligente. E isso que acabou fazendo o despertar ainda maior de tentar se encontrar vida fora da Terra, no caso, vida em Marte. Essas outras imagens que estão um pouco abaixo, 1960, 97, são todas já imagens de telescópios que estão ou orbitando ou fora da Terra para poder tirar as imagens do planeta Marte. E essas imagens, como vocês podem ver, têm detalhes muito mais profundos que nos, inclusive, pode retirar todas aquelas dúvidas do que seriam os canais ou as ranhuras de Higgs, que, na verdade, são ranhuras, mas ranhuras geológicas, como hoje em dia a gente sabe. E isso acabou trazendo, por conta de Higgs, que Aparelli, entre outros anteriores às visões dos telescópios fora do nosso planeta, essas questões que intrigam e são colocadas em diversos filmes super sensacionalistas e até, às vezes, com algumas questões bem humoradas, como Marte Ataca, entre outros. Mas, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem estudado uma visão mais profunda a partir da astrobiologia, vendo o que a gente chama de zona de habitabilidade, onde a água pode se encontrar no estado líquido. Então, além da Terra, poderíamos talvez encontrar a água no estado líquido em uma região onde se encontra o planeta Vênus e o planeta Marte. A questão de Vênus hoje em dia é descartada porque sabemos que a temperatura de Vênus é acima de 400 graus Celsius, então seria inviável se encontrar a água no estado líquido. Lá em Vênus a gente encontra rios e lagos de ácido sulfúrico, que acho que não é tão apropriado para a vida tal como nós a conhecemos. Em Marte, talvez pode-se encontrar água no estado líquido. Hoje, a gente já tem conhecimento de que existem períodos sazonais em Marte a água no estado líquido, a água salgada, salmoura, né? E, então, o que está sendo analisado e sendo buscado é a possibilidade da água, tal como a gente conhece aqui na Terra, própria para a vida, talvez abaixo da superfície marciana. Deixa eu passar aqui um pouco. Algumas características que eu gosto de chamar atenção para Marte é que as pessoas, quando vão comentar sobre Vênus ser super quente, ser inclusive mais quente do que Mercúrio, é devido à grande taxa de dióxido de carbono. E a taxa de dióxido de carbono é basicamente 95% composto de dióxido de carbono. É muito grande a quantidade de dióxido de carbono lá em Vênus. Isso meio que faz o efeito estufa, aumentando a temperatura em Vênus. E em Marte também tem uma grande quantidade de dióxido de carbono. Mas só que devido ao planeta ser muito menor do que Vênus e do que a Terra, grande parte da atmosfera marciana não fica retida. Marte tem uma atmosfera muito rarefeita. Então ele acaba não produzindo o que a gente chamaria de efeito de aquecimento global. E aí acaba que o planeta Marte ele vai morrendo aos poucos. Então, embora ele tenha uma quantidade muito similar na atmosfera dele como a de Vênus, o tamanho dele acaba influenciando para ele não reter a sua atmosfera e não conseguir manter o planeta aquecido. Eu vou trocar aqui essa apresentação, vou colocar uma outra que eu tenho,
e aí eu vou mostrar o que a gente chama de períodos geológicos marcianos. Aqui é um período de Marte, os eons, ou as eras geológicas de Marte, comparado com as eras geológicas na Terra. Na Terra, a gente tem os 4 períodos que a gente chama de período Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Fanerozoico, fano, vem de conseguir olhar com os olhos, são estruturas macroscópicas. Então, seria a partir do momento que a gente teria os seres vivos macros a ponto de nós conseguirmos enxergarmos com estruturas macros, bem gigantes aos nossos olhos. Os proterozoicos foi quando os seres mais complexos passaram a existir, e o período arqueano é onde a gente começa a viabilizar a possibilidade da vida existir aqui na Terra. Os registros mais antigos de vida existente aqui na Terra está entre 3,5 a 3,8 bilhões de anos atrás. 3,5 é onde a gente tem certeza que é uma cianobactéria que foi detectada, foi já analisada, é o registro mais antigo, com toda a certeza que a gente tem, e 3,8 é um registro que foi encontrado, se eu não me engano, salvo engano, na Groenlândia, porém existem muitas questões controversas de ter contaminação e alguns outros problemas que não suportam a ideia de ser o registro mais antigo de vida aqui na Terra já encontrado. Existem algumas hipóteses científicas as quais dizem que a vida na Terra poderia ter surgido por volta de 4 bilhões de anos atrás. Mas aí, novamente, eu ressalto que registro detectado de fossilização de algum organismo vivo que já existiu há bilhões de anos atrás foi há 3,5, 3,6 bilhões de anos atrás. É o registro mais antigo que nós temos. O período Adeano, que é o último período que está aí na tabela da Terra, é o período da época que a Terra estava se formando. A Terra ainda era uma gigante bola de magma. A gente não tinha ainda rochas formadas, não tinha solo formado, atmosfera nem água no nosso ambiente terrestre. E esses períodos são bem semelhantes aos períodos que Marte também passou. A gente tem um período chamado pré-noquiano, que é um período que se assemelharia ao período adeano da Terra. Marte estaria ainda se formando com uma imensa bola de fogo. No final do período pré-noquiano, que seria por volta de 3 bilhões de anos atrás, a gente começaria a entrar no período que a gente chama de noquiano. Esse período noquiano é onde a atmosfera de Marte já estaria sendo formada e possivelmente os primeiros solos argilosos em Marte estaria sendo formado. Existem alguns artigos que, como eu coloquei aqui, a fonte Bribrin, 2006, discute a possibilidade de a água já existir por volta de 4,1 bilhão de anos atrás em Marte. Então, o ambiente marciano, tal como a gente hoje em dia observa a Terra, com atmosfera, com rios, lagos, com rochas e solo, já poderia ter sido formada, já existindo em Marte, entre 4,1 bilhões de anos atrás a 4 bilhões de anos atrás. E isso daria a possibilidade da vida em Marte ter se originado muito antes do que a vida existiu aqui na Terra. E aí surge uma questão que muita gente, inclusive, entra em debate sobre a possibilidade, não sei se todo mundo que está acompanhando aqui já ouviu falar da hipótese da panspermia, que é quando algum organismo vivo está em um ambiente planetário, ele é arrancado devido a algum choque planetário, e ele consegue não só resistir a esse choque, como depois de ter sido arrancado, ele consegue resistir também à entrada em um outro corpo planetário. Em resumo, existe a possibilidade de alguns micro-organismos de Marte terem sido arrancados do solo marciano e terem caído aqui na Terra por volta desses 4,1 a 3,8 bilhões de anos atrás, já que a vida em Marte poderia ter ocorrido muito antes do que na Terra. Então, a gente até brinca que poderíamos ser marcianos procurando por marciano,
porque a vida teria existido lá antes em Marte e poderia ter vindo para a Terra. No Hesperiano, que seria por volta de 3,6 bilhões de anos atrás, é quando os vulcões começam a se tornar mais ativos em Marte. Então, a gente começa a ter uma atividade vulcânica maior em Marte. A atividade tectônica de placas em Marte também começa a ser muito maior, globalmente falando, e todo esse processo de atividade tectônica de placas com as atividades vulcânicas marcianas ocasionaram um excesso de enxofre na atmosfera marciana, fazendo com que as rochas marcianas perdessem o seu pH neutro e começassem a se tornar mais ácidas. Essa acidificação das rochas fizeram com que muitas das águas se tornassem impuras e mais salgadas, e também o grande aquecimento devido às atividades vulcânicas no planeta Marte faria com que muito do seu ciclo hidrogeológico marciano começasse a diminuir, fazendo com que grande parte da água que estivesse sendo evaporada não voltasse para os rios e lagos marcianos. E aí a gente entraria por um período em que os rios e lagos iriam diminuindo proporcionalmente que a quantidade de atividade vulcânica e tectônica de placas ia aumentando lá em Marte. Aí é a característica do que a gente chama de período hesperiano. E quando a gente chega no ápice das atividades vulcânicas, os principais vulcões nessa época de período hesperiano em Marte são denominados os vulcões Elysium e Tharsis, eles acabam produzindo o que a gente hoje em dia vê em Marte, um grande deserto, porque as águas acabam evaporando em grande parte, os solos, a gente tem grande parte das rochas, rochas com grande teor ácido, e por conta da falta de água, a atmosfera sumindo gradativamente, o solo que permanece em Marte acaba tendo a abertura de grande quantidade de radiação por falta da atmosfera, e isso vai oxidando o ambiente marciano. Esse período, esse processo acaba entrando no que a gente chama de período amazoniano. Então, Marte tem esses 4 diferentes períodos: o período de formação do planeta, que é o pré-noquiano, o período em que a água e o solo e o ambiente de Marte deveria ser semelhante ao que a gente encontra aqui na Terra, se não atualmente, mas muito na época que as bactérias já estavam existindo aqui no nosso planeta, o que a gente chama de período noquiano. Quando a vida começaria a deixar de existir pouco a pouco, os rios e lagos deveriam estar começando a sumir, a gente chama de período hesperiano, quando os vulcões têm a sua predominância no planeta Marte. Quando tudo que existe em Marte passa a deixar de ser ativo, inclusive as atividades vulcânicas e tectônicas, a gente entra no chamado período amazoniano. Essa tabela aí no meio, se vocês quiserem, ao final posso explicar para vocês e falo qual é a característica e por que essa escala aqui no meio se encontra aqui. Então, vou passar aqui, que é basicamente toda a historinha que eu contei para vocês naquele texto ali. E essas são as sondas que já foram, as missões que já foram enviadas para Marte. Então, tem sondas orbitais, temos equipamentos que ficam ao redor de Marte captando informações, e também temos equipamentos que são enviados, que a gente chama in situ, que são para ficar no planeta Marte, no solo marciano, analisando ou a estrutura geológica ou a estrutura atmosférica do planeta Marte. Então, são todos esses equipamentos que já foram enviados para fazer análise, tanto pelo governo americano, russo, vocês podem ver governos chineses, União Europeia. E eu trouxe aqui para vocês a Curiosity, acredito que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, Mars Science Laboratory, mais conhecido como Curiosity. E eu trouxe ela porque é o equipamento que eu trabalho no meu doutorado. Então, o meu doutorado foi analisando os dados da sonda Curiosity, e
dados de meteoritos marcianos. Então, tem alguns meteoritos marcianos que eu consigo analisar, e essas informações eu comparo com os dados da sonda Curiosity, que saiu daqui da Terra no dia 26 de novembro e chegou em Marte apenas alguns meses depois. Essa aqui é a cratera em que ela chegou entre agosto e setembro. E essa cratera, o nome dela é cratera Gale. Ela foi escolhida por conta do seu ambiente sedimentar, ou seja, esse ambiente que eu estou falando de sedimentar é a característica de rochas que passaram por algum tipo de transformação ambiental, podendo ser por água ou por ventos. Elas, em geral, quando a gente chama de ambiente sedimentar, são rochas que tiveram algum contato com o ambiente aquoso, ou seja, teve alguma água atuando ali naquela região. Então, por isso, teve esse interesse de enviar a Curiosity para lá. Essa aqui é a sonda, a Curiosity, que fez um selfie. Essa é uma imagem real da Curiosity. Então, ela tirou um selfie dela mesma para poder demonstrar que ela estava, inclusive, em bom funcionamento. E na sonda Curiosity nós temos diversos tipos de equipamentos, a ChemCam, a ChemMin. A ChemMin, inclusive, é a câmera que eu utilizo no meu doutorado, que ela faz análise de minerais do solo marciano. E essa aqui é uma das imagens que eu obtive da Curiosity, analisando o que tinha no solo marciano. Então, tem alguns tipos de minerais que são interessantes para pesquisa. Essa aí é a que a gente chama zona Confidence Hill, que é um dos nomes. E aí, o quadrado da direita é um zoom do quadrado da esquerda. Vocês têm a tela da esquerda, tem um quadrado, não sei se vocês conseguem ver, um pontilhado meio escuro. Esse pontilhado escuro é o quadrado da sua direita, amplificado. E aí o pontinho vermelho foi aonde a Curiosity colocou o seu laser e fez a análise daquele ponto, me dando informações. Então, a gente tem diversos pontos que foram colhidas informações pela Curiosity. Aí vocês podem ver aqui Shoemaker, Confidence Hill, que foi o que eu mostrei para vocês, entre outros pontos que essa trajetória em amarelo foi a trajetória que a Curiosity fez lá na cratera Gale, coletando informações. E além da Curiosity, como eu falei para vocês, eu analiso meteoritos marcianos. Então, tem diversos tipos de meteoritos marcianos que já caíram aqui na Terra, que a gente tem analisado eles. Os meus são meteoritos xergotitos. Entre esses 4, eu trabalho com esses xergotitos da categoria basáltica. Eu tenho 3 meteoritos. E como é que eles chegam aqui na Terra, esses meteoritos? Basicamente, algum corpo colidiu com o planeta inicial, no caso a gente está falando de meteoritos marcianos. Então, ou algum cometa, ou algum asteroide, meteoroide, algum corpo extraterrestre colidiu com Marte, seria o planeta de origem aqui em verde. Essa colisão teria feito que material do Sol fosse arrancado com alta velocidade e a sua trajetória chegasse até ao nosso planeta, que seria o planeta de destino, a nossa Terra. Então, dentre os meteoritos que eu trabalho, eu coloquei essas imagens para mostrar para vocês, que é o Zagami, o 6963, NWA 6963, e o NWA 7397. São os 3 meteoritos que eu tenho trabalhado. E aí, o que a gente procura quando a gente analisa esses tipos de meteoritos? Bem, primeira, é o mais simples possível, analisar quais são os compostos de minerais que existem nesses meteoritos. A partir desses minerais, a gente pode ver se eles são formados a partir de água, ou a composição atmosférica, ou atividade tectônica de placas. Essas são as segundas características que a gente busca nesses meteoritos. E a terceira seria buscar por sinais de vidas extraterrestres no passado, ou num presente, ou num passado mais
próximo de nós. Aqueles minerais que a gente trabalha fazendo análise deles, eu gostaria de trazer um deles que seria o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é uma estrutura aqui, em último, CaCO3, que seria cálcio, carbono e oxigênio. Eu destaquei ele porque ele é o produto final de várias reações químicas que existem. E entre as reações químicas, vocês podem ver que a segunda reação química que nós temos envolve água. Então, uma das questões que a gente pode atribuir, quando a gente encontra um mineral como um carbonato de cálcio, é que ele só pôde existir porque a água foi um dos compostos químicos que tiveram que estar envolvido em algum momento da sua história. Se a água não tivesse existido ali naquela região, o carbonato de cálcio nunca teria sido formado. Então, quando você encontra um mineral de carbonato de cálcio, ou lá no solo marciano, ou em um meteorito marciano, você está trazendo uma evidência da existência de água em algum momento da história de Marte através dessas situações. Então, além do carbonato de cálcio, tem algumas outras questões como serpentinização, que eu posso falar para vocês posteriormente. E uma das questões que eu queria trazer para encerrar essa minha abordagem com vocês e abrir para perguntas, caso vocês tenham, é essa imagem que eu tirei durante o meu mestrado, que eu tenho ainda analisado com o meu doutorado. É uma imagem de um dos meus meteoritos marcianos, foi tirada através de uma técnica chamada microtomografia de raio-x. A tomografia de raio-x semelhante àquela que, quando a gente tem algum osso quebrado, engoliu alguma coisa e precisa saber o que está dentro do nosso corpo, a gente entra na tomografia de raio-x, só que essa é uma microtomografia. Ela analisa amostras que tenham até 3 centímetros de diâmetro. Então, esse meteorito que vocês estão olhando aí na imagem, ele tem apenas 2,5 centímetros de diâmetro. E essa imagem aqui, que eu pergunto o que é isso, algumas pessoas falam, Bruno, parece uma vértebra, parece algum tipo de fóssil. Se fosse fóssil, seria inclusive algo inédito em relação ao tamanho, porque ele tem apenas 500 micrômetros de diâmetro. É algo muito, muito pequeno. E a gente está analisando, vendo se a gente consegue obter as informações da composição química sem ter que destruir a nossa amostra. Então, aqui é uma imagem mostrando que essa estruturazinha, ela não é pertencente ao meteorito, ela é alguma coisa que acabou sendo presa no meteorito, ela não pertence ao meteorito em si, alguma coisa que veio junto com o meteorito. A gente está tentando analisar o que é. E, analisando com outras técnicas de raio-x, a gente conseguiu analisar e obter algumas informações de alguns tipos de elementos, como o cálcio, que é relativa, talvez, a um carbonato de cálcio, ao fósforo, ítrio, entre outros elementos. O cálcio, como vocês devem lembrar, do carbonato de cálcio não é um composto apenas inorgânico, de calcita, um mineral, mas também o cálcio também está presente nos nossos ossos. Então, estruturas fossilizadas, inclusive, registro fóssil de bactéria ou de micro-organismos ou organismos mais complexos que têm carapaça e quando eles morrem eles se fossilizam a partir de carbonato de cálcio. Então, tudo isso a gente está analisando com o maior cuidado possível para não causar um falso alarde. Então, a gente está vendo quais são as possibilidades reais dessa estrutura dentro do meteorito marciano. E, para finalizar, na verdade, tem essas questões que, de repente, vocês gostariam de saber sobre a possibilidade de água existir ou não lá em Marte. Tem sido debatido cada vez com maior quantidade a possibilidade de água existir na superfície, mas principalmente abaixo da superfície, como ambientes fluviais, e os sinais diferenciados de metano que já foram detectados em que não deveria ser um sinal
inorgânico, poderia ser um sinal biogeoquímico ou bioquímico, e entre esses sinais diferenciados de metano que foi encontrado, partes por bilhão, tem algumas hipóteses que aí está nesse artigo que eu coloquei aqui para vocês, caso alguém se interesse. Foi um artigo publicado em 2006 que fala que as fontes poderiam ser biológicas, através de bactérias que poderiam estar metabolizando alguns tipos de rochas, nutrientes que estão lá e ejetando esse metano, cianobactérias que estariam ejetando metano para fora para a superfície. Poderia ser oriunda de alguns tipos de cometas que poderiam estar passando lá e sendo mal interpretado. Poderia ser através de processos geoquímicos envolvendo serpentinização, depois eu posso entrar mais em detalhes o que seria isso. E alguns acredito que poderia ser por processos de vulcões. Isso, embora seja a menor das possibilidades, porque ele não se adequa às questões químicas que o metano de vulcões que a gente encontra em Marte, ele não é semelhante às suas composições químicas. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para hoje, para não me estender muito. Qualquer coisa, eu tenho uma outra apresentação, eu posso, durante as perguntas, trazer para vocês algumas dessas curiosidades. Eu espero que tenham gostado e estou aí aberto para perguntas, comentários. Novamente, agradecer ao José Roberto pela possibilidade de estar apresentando o trabalho e também, especialmente, ao Sherman por ter entrado em contato e disponibilizado essa oportunidade também.